Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo, sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Bira Belo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o programa no youtube.com, aí na tela para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo no youtube.com. Lá vocês poderão ver, inclusive, galera, os programas anteriores, eles ficam arquivados. Já estamos no programa de número 239. É, muita coisa boa para vocês curtirem, para vocês se divertirem, para vocês aprenderem, por que não? E depois, manda aquele like, né? Porque o like ele é muito importante para o crescimento do canal e, consequentemente, do programa. E aproveitem para me seguir no Instagram, aí na tela para vocês me seguirem, Bira com Y, ponto, Belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito legal. Eu fiz uma entrevista com o professor Rodrigo Mussini, é professor de educação física, formado na Universidade de Guarulhos, fez uma pós-graduação em treinamento desportivo na Universidade Gama Filho e hoje tem um projeto muito legal na capital do estado de São Paulo, fazendo um trabalho com a meninada. O projeto se chama Projeto Recanto Basquetebol. Olha, a entrevista ficou muito legal e eu garanto que vocês vão curtir. Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Birabella, é um prazer enorme. Essa semana a gente recebeu o Rodrigo Mussini, professor de Educação Física, metodologia de treinamento e a pós-graduação que ele fez na Universidade Gama Filho. É, galera, onde eu trabalhei bastante tempo, o Rodrigo fez a pós-graduação e hoje ele trabalha com basquetebol, exclusivamente com basquetebol, trabalha no Colégio Liceu Jardim, em Santo André. Além do colégio, ele tem um projeto muito interessante na cidade de São Paulo. Eu estou lendo aqui para não errar, né? É sempre bom a gente ler, chamado Projeto Recanto Basquetebol, onde ele desenvolve e dá oportunidade às meninas, né, de praticarem o basquetebol, se formarem através do basquete. Mas antes de tudo, minha gente, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Bira. Boa tarde. É um prazer aí receber esse convite de você, né? E falar um pouquinho do basquete, que é a minha vida, né? Começou desde cedo, quando eu comecei, a gente vai falar um pouquinho mais depois, né? Onde eu comecei a praticar, a vivência que eu tive, essa paixão que foi aumentando e que me levou até a universidade, depois estudar um pouquinho e levar isso como ferramenta de educação aí para formar e transformar vidas, especialmente com os alunos, os jovens aqui no Colégio Seu Jardim e também no bairro muito carente lá de São Paulo, onde tem um impacto muito grande o nosso projeto. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Rodrigo. Mas antes da gente falar sobre o teu trabalho na escola, o teu trabalho na comunidade, né, nesse projeto muito bacana, a gente quer saber, Rodrigo, a galera que assiste o programa, principalmente meus alunos lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que acompanham todos os programas, fazem relatório, me mandam por e-mail, enfim, participam ativamente do programa Na Cobertura com Birabelo. As pessoas sempre gostam de saber a trajetória dos nossos convidados. E aí, professor, o cara jogou mesmo, não jogou, fez educação física onde? Pô, legal, gostei do projeto dele, vou entrar em contato pelo Instagram, daqui a pouco a gente vai colocar aqui o Instagram do projeto para vocês entrarem em contato com o Rodrigo. Mas, enfim, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória no basquetebol, como é que você se inseriu no esporte, principalmente no basquete. Claro, Bira, o maior prazer. Todos que vão comentar a respeito do basquete, ou seja, qualquer modalidade, né? Eu fico muito curioso para saber como que despertou esse interesse, né, em participar, em competir, em jogar e ter isso como qualidade de vida, né? Como esporte, como atividade física para melhorar, enfim, a qualidade de vida. Teve uma reportagem que saiu na semana passada falando um pouquinho, né, da minha escola de basquete, e a minha escola de basquete é em Mato Grosso do Sul, né? Eu sou natural de Opa, Aquidauana,
E lá a galera nativa até hoje, com 40 a mais, 45 a mais, 50 a mais, e estão em todas as competições aqui, na região, enfim, região centro-oeste, sudeste, aqui em São Paulo, né? E região nordeste, sempre que tem uma competição eles jogam. Então eu me lembro, Bira, quando a galera, a gente tinha um jogo no campo, né? Ali até as 3, 4 horas da tarde, e depois os mais velhos jogavam nesse campo. Até então a gente jogava futebol. E quando a gente não tinha mais esse espaço para jogar futebol, a gente ia para o quintal de um amigo. E o pai tinha construído uma tabela de basquete lá, né? Então a molecada ia para lá, a gente jogava Boa. até 7h30, 8 horas da noite e era todo dia. Muito bacana, né? A vivência que eu tive e que eu pude mais tarde, com 14 anos, sair para Corumbá, onde já tinha uma escola, assim, uma cultura do basquetebol muito bacana, tinha jogos escolares muito interessante, né? Muito competitivo, tanto dos colégios particulares quanto das escolas públicas. E ali eu já cheguei com uma vivência muito bacana, né? Do basquete por ter praticado aí no quintal de um colega lá na infância, né? Na pré-adolescência ali. E aí, logo que eu cheguei para bater uma bola no intervalo ali, eles me convidaram para fazer parte da equipe, né, da escola, e aí a gente foi treinando em alguns clubes, lá mesmo, jogando as competições a nível municipal, depois a nível estadual, e essa paixão aí foi construída, né, desde cedo em Mato Grosso do Sul. E Boa. aí, de lá, eu continuei jogando pela escola, né, na adolescência, a transição ali para a vida adulta, no Exército, né? E novamente eu voltei para Aquidauana, eu tinha ido para Corumbá, voltei para Aquidauana e lá eu servi o Exército. E a galera que eu tinha jogado lá na minha pré-adolescência estavam todos no Exército, com um timaço também de basquete, né? E a gente começou a jogar algumas competições ali enfim, montar aquela resenha muito bacana e cada um depois foi para um lado, né? Eu vim para São Paulo para trabalhar com o meu pai, com restaurante e tudo mais. E Você aí, chegou em São Paulo quando? Quando é que você eu chegou em São cheguei Paulo, mais ou Eu menos? cheguei em São Paulo no ano de 2000 para trabalhar com restaurante 2000. com meu pai, que ele veio para trabalhar com a família e tudo mais. E para mim eu não via outro caminho a não ser o esporte, né, atividade física. Então, rapidamente Aham. eu comecei a faculdade de Educação Física na Universidade de Guarulhos, é, faz parte aqui da Grande São Paulo, e, e eu não consegui dar continuidade, né, na vida de atleta, né? Na época eu estava com um físico muito legal por conta do exército, por conta da atividade física, mas eu precisava trabalhar aqui em São Paulo, né? Porque a gente veio numa condição de trabalho, né, e tudo mais, mas eu não queria deixar minha paixão de lado, que era a atividade física, que era o basquete. Me formei em 2004, no segundo semestre de 2004 iniciei minha pós-graduação voltada à educação física escolar na FMU, e finalizando a educação física escolar, eu iniciei minha pós-graduação em treinamento, né, na Gama Filho. E, e aí meu projeto, e aí paralelo a isso, eu comecei minha carreira aí, né, minha carreira de professor por volta de 2005, 2006, no governo, né, do estado de São Paulo, uma escola pública, e lá eu tinha iniciado, tinha alguns projetos já em andamento, né? Tinha o futsal, tinha handball, e eu com essa vivência do basquete, eu queria, né, implantar algo que não tivesse ainda, né, uma modalidade ou um gênero que estavam trabalhando. Tinha só para o masculino, e ao mesmo tempo eu acabei assumindo o futsal masculino e eu precisava montar alguma coisa para as meninas. Eu montei o basquete e muito pouco tempo, assim, coisa de 2 anos, a questão do basquete que eu já tinha trabalhado, aquela vivência, aquela paixão, foi tomando assim cada vez uma proporção maior e eu acabei direcionando todo o meu tempo para o basquete, né? Passei essas aulas de futsal para um outro professor e aí ele deu continuidade. E a minha paixão, todo o trabalho, todo o meu tempo, vamos dizer assim, em relação a pesquisas, aos estudos, a cursos, né, foi voltado para o basquete, né? E aí eu pude construir esse projeto aí que hoje tem 13 anos, né? Um projeto que é o Recanto Basquetebol, voltado para a formação no basquete feminino lá em São Paulo, né? Com muitas coisas bacanas, com uma história aí de sucesso bem bacana e legal aí para compartilhar com vocês. E aí de lá para cá
por fazer parte aí desse programa, que é o NBA Basketball School, todo ano a gente faz um curso de capacitação, né? A gente tem aí todo ano técnicos, e assistentes técnicos da NBA que acabam vindo dar curso para a gente aqui, né? E tendo esse contato com a Liga Norte-Americana muito Sim. bacana. Primeiro pelo programa e, e segundo, por aquela vontade mesmo de estar sempre aprendendo e sempre proporcionando treino de qualidade, né? Então, Aham. essa chavinha virou aí no momento que eu tive o contato mesmo e fui construindo esse projeto aí com as meninas lá no Recanto. É isso, não, isso é muito bacana, né? E essa capacitação, ela é super importante. Parabéns aí pela tua trajetória. Fala um pouquinho para a gente dessa ideia, né? Você já começou a falar, mas seria bom aprofundar um pouquinho mais, né? Da ideia do projeto, o lançamento do projeto, por que só as meninas inicialmente, e hoje continua só com as meninas. Os meninos vão ter vez, não vão ter vez, porque o que a gente vê muito é o contrário, né? A gente vê muitas escolinhas voltadas para os meninos e as meninas querendo entrar e não, não tem, esse ano não tem, ano que vem vai ter, enfim, acaba não tendo espaço para as garotas jogarem. Elas querem jogar também. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, Bira. Quando eu comecei a estudar basquete, né, e pesquisar e fazer curso, meu sonho era chegar lá no topo, né? Eu sabia que tinha um caminho enorme aí para trilhar, né? Que imaginava a seleção brasileira, né? Era uma meta assim ambiciosa, audaciosa, mas eu sabia que eu precisava estar no clube, eu precisava estudar, eu precisava ter resultados, eu precisava, né, ter uma série de fatores aí para poder estar nesse caminho, né? Se eu ia chegar ou não já era uma outra questão, né? Então, quando foi em 2000, quando eu precisava montar algo para as meninas, que o futsal já era consolidado, assim, no sentido de participar de várias competições, né, de ter várias equipes, Aham. ter fila de espera na turma de treinamento, né, eu iniciei o basquete. Eu falo que eu comecei errado, porque não errado, né, mas eu comecei lá com o sub-17, né, e aí eu demorei um pouquinho para entender que ali na base, de sub-9, sub-10, né? Mas ainda bem que rapidamente eu percebi isso e falei, bom, eu preciso lá na base, né? Lá na formação para a gente ter aí sempre as equipes aí renovando, né? E tendo uma história bacana. Então eu montei numa escola do estado, onde eu tinha passado num concurso e montei essa turma do Sub-17. Jogamos o primeiro ano, e aí no segundo ano eu já estava com a turma ali de Sub-11, Sub-10, né? Eu lembro que no primeiro ano, Bira, que eu estava com essa turma 17, que tinha de menina Sub-12, Sub-11, Sub-10 pedindo para treinar, e eu ali com tempo limitado, ainda não era oficializada a turma de treinamento, né? E eu, ao mesmo tempo, sem tempo, eu não deixava as meninas treinarem, né? Eu estava com as meninas mais velhas. E aí, como eu te falei, né? Rapidamente eu percebi isso. Então, passou engateando perto da quadra ali, Bira, pediu para treinar, pode vir, pode entrar. E aí o projeto ele foi ganhando corpo, né? Em 2000 meados ali de 2012, a gente já iniciou é, esse trabalho com as meninas, já participando de festivais, de competições adaptadas ali para 10, 11, 12 anos, né? Tem uma competição aqui que acontece no Brasil, em todos os estados, que são jogos escolares, que vão dando vaga para outra fase, outra fase, e outra Sim. fase, até chegar no nível aí internacional, né? Se você for campeão na sua diretoria de ensino, que é o meu caso, você ganha essa vaga para disputar contra outras diretorias, e depois você é a representante da capital, se você ficar em primeiro, contra 16 regiões aqui em São Paulo. Ao mesmo tempo acontece no Brasil todo, né? Onde sai aí, né, para os Jogos Escolares Brasileiros, né? O campeão de cada estado para disputar essa vaga para ir para o Sul-Americano ou para o Mundial. Então, em 2013, nós ficamos em primeiro lugar na nossa região, e aí em 2014 a gente já foi para uma final regional, e aí em 2015 aí até 2025, Beira, a gente conquistou o primeiro lugar na nossa cidade, ganhando a vaga para jogar os Jogos Escolares do Estado de São Paulo, valendo vaga para o brasileiro, né? E aí a gente viu que realmente quando a gente sai daqui da capital e a gente joga contra equipes do interior, é, a gente vê né, a diferença que dá da vivência motora que os alunos do interior acabavam Sim. vindo, às vezes não com tanto conteúdo de basquete, mas com uma vivência motora assim absurda para tomada de decisão,
enfim, parte física, né? Equilíbrio, força, velocidade, agilidade. E aí eu comecei a perceber e juntar isso nos meus treinamentos, né? E foi muito bacana porque isso começou a estourar, porque é um bairro muito carente e que as meninas têm pouco acesso à cultura e lazer, não viajam, e quando tem essa oportunidade para viajar, elas querem fazer parte, né? Então, professor, posso treinar? Posso treinar? E aí eu comecei a pegar as turmas de educação física da escola, do quarto, quinto e sexto ano, porque ali eu já ia inserindo o basquete e ia tirando para o treinamento, né? Então foi muito bacana nesse sentido que elas pediam para treinar, eu dava aula de treinamento já com alguns momentos da educação física e tirava para treinar, né? Esse treinamento ele ganhou uma proporção muito grande e eu precisava me dedicar ao Ah, masculino ou ao feminino, e onde eu escolhi o basquete. Fiquei, então, com o basquete feminino, deixei, passei esse trabalho para outro professor, e ali a gente foi, né? Fui envolvendo, a princípio, meninas de alguns clubes, para assistir os treinos, para trazer coisas bacanas aqui, porque apesar da gente estar em São Paulo, a gente tem muitas escolas de treinadores, é diferente, né? Diferentes conceitos. Diferentes conceitos. sim, Então, ali muito mais jogadas, ali já inserindo conceito, ali é um trabalho físico, né, coordenativo muito forte em relação à parte tática, técnica e, enfim, tantas outras escolas. E aí eu fui pegando um pouquinho de cada ali e formando o que hoje eu acredito, né, na formação de atleta inteligente, né, na questão do situacional, da questão da trabalhar sempre com a oposição, né, e foi isso. Quando chegou em 2015, que a gente começou já a disputar os primeiros lugares aí na cidade e no estado, em 2017 a gente já estava com um trabalho muito bem encaminhado, né? A gente ficou em primeiro lugar no estado em 2017, e de 2017 até 2025, até 2024, a gente começou a fazer as finais também a nível estadual, né? E quando chegou em 2018 uma competição muito bacana, que foi a Junior NBA aqui no Brasil, né, a nossa equipe já estava muito bem preparada. Então, nós ficamos em primeiro lugar, em 2018. Em 2019, nós fomos bicampeões da Junior NBA. As competições que tinham de habilidade, de arremesso, pela vivência que a gente estava proporcionando para as meninas e as competições, né, elas já estavam também muito bem preparadas e a gente acabou ficando em primeiro nessas competições aí, igual tem o modelo lá dos Estados Unidos, né, na WNBA e na NBA. E aí teve um aham. Mundial em Orlando, nos Estados Unidos, em 2018, o qual teve uma cobertura também muito bacana, né? Se vocês quiserem assistir, tem no YouTube, só acessar lá Recanto Basquetebol no Globo Esporte. Né? Em 2018 tem uma reportagem muito bacana também falando dessa ida nossa para os Estados Unidos. Fomos com três meninas, eu fui acompanhando as meninas, era uma seleção sul-americana para disputar aí contra seleções também do mundo todo. Então, era a seleção africana, seleção europeia, seleção sul-americana. Do Canadá tinha uma equipe, dos Estados Unidos era um grupo à parte, que tinham oito equipes, né? Porque senão ia acabar dando Estados Unidos na final. Então, eles colocaram um grupo separado aí, só Estados Unidos, e outro grupo, né, das seleções do mundo. Foi muito bacana que eu pude ter contato ali, como eu não fui como técnico, fui como acompanhante, eu pude ver as escolas nos treinamentos, né, nos aquecimentos, então foi uma experiência muito bacana para a gente. Como é que é a rotina de trabalho de vocês no projeto? Qual é a localização do projeto? Vocês treinam onde? Qual é a relação com a escola? O Colégio Liceu Jardim tem relação? Como é que vocês fazem isso? Isso, exatamente. Até 2018 era realizado, eu trabalhava somente no estado, né, com educação física e com esse projeto Recanto Basquetebol. Aham. E lá os treinamentos são todos os dias, né? A gente pegava horário de almoço, horário de intervalo da tarde, ou os horários de treinamento para que elas pudessem treinar 5 vezes na semana, com os jogos à noite e os jogos aos finais de semana. Quando foi em 2017, a gente fez uma final aqui no Colégio Liceu Jardim, a minha equipe lá de São Paulo, né, contra o colégio. Aí ficamos em primeiro lugar aqui, e no ano seguinte, né, em 2018, eles me chamaram para fazer parte aqui do grupo de professores e trabalhar com o basquete. Né, vim para cá, era um trabalho que precisamos fazer alguns ajustes, né, algumas adaptações, porque era um trabalho que
precisava de uma atenção aí especial. E aí eu coloquei esse trabalho, essa vivência, experiência, né, esses cursos que eu fui aplicando lá no Recanto aqui no colégio. Só que aqui no colégio é diferente, né? Como a gente tem um acadêmico muito forte aqui, com, né, as primeiras colocações aí nos principais vestibulares e outras avaliações, o esporte aqui é uma vez na semana, Bira. Então, o que eu Aham. construía no Recanto em 2, 3 meses, eu demorava quase um ano para construir aqui, né? Porque eu estou falando de 4 aulas no mês, eu estou falando de 8 aulas no bimestre, né? 16 É no difícil. semestre e 35 aulas no ano. Então, assim, você construir o basquete, ainda mais que são muitos detalhes, né? O primeiro ano não foi fácil, o segundo não foi fácil, porque eu já vinha com o trabalho consolidado de São Paulo, né? Jogando contra umas escolas aqui da região do ABC e de São Paulo mesmo. Então, quando fui jogar com o Liceu, não foi fácil, né? Mas é a continuidade, né? Buscando otimizar aí o treinamento com muita qualidade, com muita variação de conteúdo, com muito ajuste, com muita especificidade assim na hora da correção, para que pudesse esse Aham. trabalho que lá em 2, 3 anos com o Recanto eu estava construindo e conquistando, e eu tinha que otimizar esse tempo aqui, aqui no ABC, aqui no Liceu. Então, Mais comecei em difícil, né? 2018 aqui. Mais complicado, em função de tudo que você falou, que a escola prioriza mais a aprovação de alunos numa colocação boa, né? Nas faculdades, enfim, um pouco mais para frente, né? Você desenvolver o esporte aí, como você fazia lá no Recanto, se torna um pouquinho complicado. Mas hoje tem uma parceria, vinga uma parceria ou vingou uma parceria? Como é que está isso? Isso. Aí eu comecei a enxergar assim que se eu trouxesse as meninas de lá para cá, Ah, para fazer os amistosos, para treinar junto, eu ia aumentando essa qualidade. As nossas aham, meninas são do extremo leste, né? É um bairro muito carente, e as meninas da primeira geração lá de 2013, 2014, né? 2012, hoje elas são bolsistas em universidades aqui em São Paulo, e eu trouxe as meninas para fazer estágio aqui no Liceu. Então, é o meu braço também aqui para as correções, para os treinos. Então, as meninas que são do Recanto, hoje elas trabalham aqui como estagiárias, né? Nós temos três aqui, temos algumas também para trazer aí futuramente, mas é essa parceria que acontece, né? O Liceu acabou abraçando o projeto em vários sentidos, e eu consegui fazer essa união aí bacana para que a gente pudesse melhorar e ampliar o trabalho, né? Esse trabalho que iniciou aqui em 2018, né, com aquele ano difícil de 18, 19, depois com pandemia, quando a gente voltou, nós retornamos aqui durante a pandemia ainda, né, e com alguns protocolos, a gente deu continuidade no nosso planejamento. E quando foi final de 2002, que voltaram as desculpa, 2022, que voltaram as competições, né, 2023, a gente estava aí no top das aham. escolas, disputando os primeiros lugares aí em todas as competições que a gente participou. E a gente participa. Beleza, maravilha. Como é que tá? O que vocês estão pensando para o futuro? Essas meninas que estão surgindo lá, já tem alguém sendo encaminhado para clubes? Já, enfim, cita-se. O que vocês estão pensando? Vamos botar essa molecada jogando na federação, pelas ligas, né, de São Paulo, que São Paulo tem muitas ligas, né? Que disputam masculino, feminino, base, adulto. Bira, é um pouquinho até, né, querer bater um papo com você em relação a isso, porque eu comecei a mandar as meninas para o clube e, ao mesmo tempo, alguns clubes que eu mandava as meninas, elas vinham um pouco com engessadas para algumas situações. Por exemplo, tinha determinado clube que ela ia só para marcar ou para passar bola para uma jogada em função de uma ou duas meninas. Lá na nossa formação lá no Recanto, né? Pelo que eu acredito, pelas coisas que eu estudei, eu dou oportunidade para todas Aham. jogarem de frente, de costas para cestas, passarem por todas as posições, né? Fazer ali no conceito. E eu Como tem que comecei a ser, perceber né? Como tem que ser uma administração. exatamente. E aí eu comecei a disputar as ligas, né, com o Recanto e não mandei mais para os clubes. Ao mesmo tempo, o projeto ele ganhou corpo, né? A gente foi jogando de igual para igual contra os clubes. Não tínhamos condições financeiras de jogar uma federação, mas tínhamos condições de jogar contra as equipes de federações em algumas ligas, né? E aí a gente começou, né, esse envolvimento aí com rifa, com a ajuda de um, de outro,
né? E quando eu comecei a dividir esse tempo aqui com o colégio, e ter meninas também lá cursando educação física, hoje eu estou lá no Recanto somente segunda e sexta, terça, quarta e quinta são as meninas que fazem parte do projeto, e são bolsistas em universidades, né? São estagiárias e dão continuidade a esse treinamento lá, durante a semana. É maravilha. A gente sabe todas as dificuldades que tem, né? Fazer esporte hoje no Brasil é muito complicado, né? É muito difícil, né? Isso, E principalmente quando você faz um trabalho com áreas e comunidades um pouco mais desprovidas, né? Em todas as partes, exato, Bia. economicamente, socialmente E e aí, tal. e aí Mas é muito bacana, viu? É muito louvável o trabalho que vocês fazem. Nós temos aqui no programa, na cobertura com Mirabela, apresentado vários e vários projetos, né, que desenvolvem um trabalho muito legal e oportunizam a meninada a se formar através do esporte. Porque a gente sabe que a maioria não vai chegar no alto rendimento. Isso não é um privilégio do Brasil, né? De São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil. Isso é no mundo todo, né? Poucos chegarão no alto rendimento, tanto masculino quanto no feminino. Mas o mais importante é o professor saber que está dando oportunidade a essas pessoas, né, esses meninos e meninas, a se formarem através do esporte, que é formação completamente diferente, não, Rodrigo? Exatamente, Bira. Nós participamos do National Cup agora no meio do ano em Poços de Caldas, que é um evento voltado para Hã? o programa NBA Basketball School, somente com escolinhas licenciadas, né? E pelo segundo ano seguido aí a gente chegou na final com o Recanto. No passado a gente foi primeiro, esse ano a gente foi vice. Cheguei também com o Legal. masculino, né, na final e infelizmente a gente acabou ali, né, jogando contra uma equipe muito bem preparada que treinava muito mais tempo, que era a Caldense, né, com toda a filosofia lá e a cultura, né, do Raulzinho, do pai do Raulzinho, É, isso aí. né, muito bacana e a gente A Caldense acabou. lá com o Raul tem Oi? tradição lá com o Raul, né? O apoio do Raulzinho, com o Raul lá trabalhando, Isso. do pai, enfim. Mas foi uma atmosfera assim incrível, né? E aí numa pergunta que me fizeram lá, inclusive a ESPN fez a cobertura das finais, né? Falou: "E essas meninas, né? Para onde se encaminham?" Eu falei: "Elas têm que ser campeãs na vida, né? Então meu objetivo maior aí é introduzi-las no esporte, né? Isso aí. Contribuir nessa formação para que elas ampliem esse olhar aí, né? Com tudo, né? Para o feminino, para a questão do empoderamento, né? Do protagonismo juvenil aí das meninas e levarem isso para a vida, né? Então elas têm que serem campeãs aí na vida. Tem que estar na universidade, porque alguns clubes que a gente mandava tinha uma categoria e depois que ela estava naquela categoria, ela não dava continuidade, né? Então assim, Isso. hoje em dia, para levar uma menina assim do Recanto, tem que oferecer algo assim muito bacana, né, no sentido assim de uma formação a longo prazo, né? Aí que alguns clubes que estão preocupados em serem campeões momentaneamente, acaba fazendo o caminho inverso aí, atrapalhando nessa jornada, nessa formação, né? E esse é meu objetivo maior. Nós temos aí, da nossa primeira geração, a Rayane Dias dos Santos, né, ela está nos Estados Unidos, o quarto ano de seleção, ela jogou essa competição Global Games, né, que teve no Canadá, Aham. recentemente. Canadá. Exatamente. E ela estava até o começo do ano na universidade na Florida State e hoje ela está na Universidade da Virgínia. É uma menina que começou lá com 10 anos de idade no Recanto, ficou ali com a gente até o sub-16, né? Depois deu continuidade no Bradesco e aí já foi para fora e é uma menina assim que manteve ali a essência, né? As suas culturas, as suas raízes. Então toda vez que ela vem para o Brasil, ela vem contribuir de alguma maneira lá com o nosso projeto, seja com bate-papo, Legal. seja treinando junto, seja com brinde, seja com carinho né, e é isso que a gente espera sempre, né, na formação do atleta. É um espelho para as meninas, né? É isso aí. Parabéns pelo trabalho. Foi o que eu falei, poucos chegarão no alto rendimento, galera. Mas é super importante essa oportunidade, né, da garotada se formar, no nosso caso aqui, através do basquetebol. Rodrigo, só para encerrar, faz uma avaliação do basquetebol brasileiro aí. Como é que você está vendo o basquetebol brasileiro no momento, masculino e feminino? Bira, falando agora, no momento assim, eu acho que a gente tem muitas seleções aí no nível bacana, a gente tem, né, o nosso NBB e as nossas ligas aqui, a LBF,
muito competitiva, né? Eu acho que eu falando assim, fazendo parte da NBA desde 2018, né? Vendo os cursos, vendo a capacitação que eles oferecem para a gente, né? As transmissões em canal aberto e tudo mais. Eu acho que isso só tem somado aí com o crescimento daquilo que a gente tinha antes, né, no basquete, né, Bira? A gente passou por momentos de glórias também, né? E aí, por conta de algumas situações, né, e administração, a gente acabou que, né, ficando um pouquinho de lado, mas a gente está resgatando. A gente tem muita coisa bacana. A gente tem um país aí continental com biotipo para tudo que é esporte, né? A gente só precisa de pessoas que sejam não só apaixonadas pelo basquete, mas que queiram fazer, que precisam de apoio também, né? Para que muitos projetos, assim como o meu, eh, também ganhe espaço e dê continuidade. Eu falo que para eu continuar aqui no basquete, lá no Recanto é muito difícil, né, Bira? A gente precisa muito aí das federações, né, da confederação com um olhar aí para a gente, porque quando a gente vê o atleta jogando lá no clube, né, e na seleção brasileira, ele não saiu da seleção, ele não saiu do clube, ele saiu lá da escola, né? Então esse olhar para a escola diferenciado precisa ter, né? Tem que pegar aí o exemplo aí de alguns países da Europa que abraçam as escolas e oferecem, né? Não só a possibilidade do atleta treinar no clube, mas de uma parceria de material, de cursos, precisa abraçar o colégio, né? E isso a gente vê muito pouco aqui no Brasil. Acho que a gente poderia estar num nível muito mais alto, a gente poderia estar revelando muito mais jogadores, termos muito mais jogadores da NBA e precisa, às vezes, vir gente de fora para mostrar como deve ser feito, né, Bira? E isso é uma pena porque a gente tem aí pessoas aí, né, com a sua jornada aí e que a gente não pode ter pessoas desistindo, porque senão, né, como que vai ser nosso esporte, né? Precisa ter pessoas como você que dê continuidade, que são espelhos para a gente aí, pessoas que estão nessa caminhada, pessoas que estão iniciando aí no basquete, para que a gente forme ainda mais jogadores. É isso aí. Senhores gestores, atenção a esses depoimentos que são super importantes de pessoas que trabalham diretamente ali, estão na linha de frente, né, com a garotada, com o esporte. Atenção a esses depoimentos, essas coisas que são faladas pelos professores e técnicos que comparecem aqui ao nosso Na Cobertura com Birabelo. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez, né? Antes disso, vamos deixar aqui o Instagram, né? A gente aí esquecendo de deixar teu Instagram aqui do projeto para a galera. Eu vou citar aqui, que você me passou antes da gente começar o papo, né? @Recanto Basquetebol, basquetebol em inglês. Tá aí, ó, vou inserir aí, ó. Tá certo isso, Recanto Basquetebol? Eu vou inserir. Você não está vendo agora, né? Depois vai aparecer aqui para a galera que vai assistir o programa. @Recanto Basquetebol, basquetebol em inglês, como está aí na tela. É isso mesmo? Exato, isso mesmo, Bira. Meu, se eu puder deixar também, Rodrigo Mussini, né, Sim. Rodrigo Mussini, e aqui do colégio, né, Liceu Jardim. Aqui no Liceu Jardim eu trabalho com as categorias sub-7, sub-8, que vai até o sub-17, né, masculino e feminino. E para a gente que trabalha com base aí, ter aí um sub-7, sub-8, né, é muito bacana. Então, beleza, vamos colocar aqui, galera, de novo, eu vou inserir aqui os três que ele me passou, @Recanto Basquetebol, @Rodrigo Mussini e o @Liceu Jardim, Jardim, tá certo? exato. Exato, Então, tá aí. Bira. Então, os três aí para Instagram, para vocês fazerem contato, permanece aí na tela para vocês fazerem contato com o Rodrigo. É claro que ele vai atendê-los com toda essa simpatia, com todo o prazer, para que cada vez, né, as pessoas possam desenvolver um trabalho, né, em prol do basquetebol, em prol do esporte, e principalmente, galera, guardem isso na cabeça, dá oportunidade à meninada a se formar através do esporte. Pouquíssimos vão chegar no alto rendimento. Não fiquem preocupados em ser campeão do sub-10, sub-11, sub-12. Fiquem preocupados em formar campeões para a vida. Muito obrigado, Rodrigo. Um forte abraço. Fique com Deus, hein? Obrigado, obrigado mesmo, Bira. O programa Na Cobertura com Birabelo, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. Espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com o professor Rodrigo Mussini. E, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.